Pensamento e Vida, psicografado pelo Chico e ditado pelo Emmanuel. E é só. Lição 28. Enfermidade. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elevação da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Então, nós somos pensamento, né? Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. As inibições congeniais, quer dizer, essas inibições são falta de caráter, um pouco, né? As mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Toda emoção violenta sobre o corpo, matéria, é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem da máquina sensível, o espírito. A frase é pesada. Pesada. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem da máquina sensível. E são muitas emoções, como diz o Roberto. Quantas, meu Deus. E toda aflição amealhada ou mimada, né, é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbio de importância no corpo físico. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbio de importância no corpo físico. É a doença psicossomática. Aí é mesmo que você colocou, não foi, sobre depressão? Ontem. Eu li ontem. Estabelecido. Carlos, é fácil de você verificar. Se aborreceu a dor de cabeça, os desarranjos do filho. Estômago. E fora a questão psíquica. Né? Porque a gente está falando do efeito no físico. Agora, na aula, vamos colocar assim. O Valdemir falou, é fácil quando a gente se dá tempo. Porque o problema todo é a gente não se dá tempo. A gente não se policia, a gente não se... Vai atropelando. Não tem aquele autoconhecimento, não tem aquela meditação sobre o dia, a semana, o mês, os conflitos. E também a questão do mimo, né, que você citou aí. Né, eu tenho um exemplo até em família. Minha cunhada agora de manhã já me ligou, tipo assim, uma pessoa com 52 anos, super mimada. Aí liga o tempo todo que você está com dor. Aí eu estava até com o irmão dela, eu falei... Aí ele falou, meu Deus do céu, tipo assim, ela quer que todo mundo fique ali mimando ela por uma dor que não existe. É a doença do vitimismo. Ah, o abscesso já estourou. Eu falei, o abscesso já estourou. Eu falei, qual que dor é essa? Eu falei, faz bochecho com pedra úmida. Eu falei, não tem mais nada. Então, assim, essas pessoas também elas não procuram uma ocupação, procura uma ocupação, vai ajudar em um asilo, vai fazer uma doação assim, né, sem, né, remuneração, você compra também, fica só se preocupando com ela. Eu falei, você não tem problema nenhum, você trabalha 30 anos numa empresa, você tem comida, você tem casa. Eu falei, olha, em volta tantos irmãos, tem dia que me liga dizendo até que quer suicidar. Eu falei, pelo amor de Deus, Ana Cláudia, pelo amor de Deus, tu vai orar, tá? Vai orar, tu vai buscar Deus, tá precisando de Deus. Eu falo, mas falar dessa forma religiosa para essas pessoas... Não, tem hora que eu dou esporro nela. Que tem que falar grosseiramente e
mostrando o lado Tem hora que psicológico. eu dou. Para mostrar o desencadeamento. Você está chegando agora, mas eu falo sempre aqui, o Erli, cara, ele foi um divisor de águas na minha vida. A convivência com ele é um divisor. Na vida, quando você começa a conviver com ele, sabe o que você olha? Você tira, eu sempre falo isso aqui. Ele estando aqui ou não estando aqui. Tu não tem problema. Ela teve pai e mãe, né? Porque, assim, né, ela é filha adotada dos avós maternos. Aí os avós maternos criou ela tem faculdade. Eu falei, menina, com 15 anos eu fui trabalhar. Eu falei pra ela, ninguém nunca me deu nada não, eu fui correr atrás de tudo. Você tem minha vida, tu já tinha feito o quê então? Jogar na ponte inteira. Eu falei, eu criei 2 filhas, a primeira sozinha, entre eu e meu marido, ninguém me ajudou não. Eu falei, eu tinha que trabalhar, ralar, tô lá minha filha lá, ó. Você tem que mostrar pra vida que você é capaz, você tem aquela força. Fraqueza não vai ajudar em nada, só vai fazer você ficar o quê? Isso aí, depressivo, inventando coisas que não existem. Vai arrumar um trabalho voluntário, né? É verdade. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbio de importância no corpo físico. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam em suas secreções e o estômago, entrando em espasmos, nega-se a produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa, atingindo esses fenômenos primários que muitas vezes abrem a porta a temíveis calamidades orgânicas. Os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos da nutrição que interessam o estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. Então, esse lado psicossomático é uma coisa que começa, não o hoje. Tá, já estão os sintomas ali, bem simples, sim, mas a gente não vai dando valor e vai se afundando cada vez mais nos problemas, nas situações que nada mais são do que mensagens. A gente é que codifica ela de forma boa ou ruim. Ontem eu mandei um negócio, até mandei pra você, né? Mandei pra você, pô, lembra todo mundo que agora do câncer de bexiga, não sei se você leu. Muito interessante aquilo dali do câncer de bexiga, muito interessante como é que surge o nascimento, tudo, a origem. Depois dá uma lida, organizar tudo. O que a gente está vendo aí, o câncer começa assim. E psicossomático. A gente está falando dos efeitos no corpo físico. Tu imagina o que você não causa ao teu perispírito. Entendeu? Quer dizer, a coisa só vai agravando. Então, o caminho qual é? É esse que a gente procura fazer. Buscar o conhecimento, através do conhecimento. Sim. Você fazer um esforço danado, porque eu acho que é comigo, é com todo mundo, da gente largar esses hábitos errados que nós temos, nessas manias nossas, e viver uma nova vida. Essa é a realidade. Inclusive nessa matéria, vem o que eu falo do cigarro. 80% desse câncer é causado em pessoas que fumam, fumantes. Uma pessoa que 80% tem antiga, que é professora. Abre a matéria toda, olha só. Eu não entendo uma pessoa que é professora como ela, professora, que não exerce a profissão, não entendeu o bem-estar de um livro. Eu falo, até desliguei, falei para o pega um livro, vai ler. É bom demais. Aí meu marido falou, sai, não prova, vai ler, eu não quero não, vai ler. O ler é tão bom, você fica com a mente ocupada, voltada ali para aquilo, sabe? O tempo passa, bom. Gente, mas acho que se as pessoas soubessem bem-estar. Conflitada. Porque eu já tive um momento de não ler. Não, mas eu estava tão conflitada, não é desculpa para mim, não, eu estava errada. Eu estava precisando de ajuda. E uma das coisas que a gente faz é o orgulho, agora mesmo eu estou pensando sobre isso, de não procurar ajuda. Porque você precisa. Às vezes a gente se autossuficiente e nós não somos. É um livro, um amigo que você tenha confiança, uma religião. Mas olha, se eu tiver com algum problema assim, conflitado como ela está citando, se eu pegar um livro para mim aqui, mas aí é um estágio, de repente ela está buscando mais. É um alívio. Quando eu começo a ler, pronto, aquele problema agora, aquele problema para mim. Devorar o livro. É isso aí, aquele problema para mim. O que é isso? Eu estou com o meu emocional, graças a Deus, mais equilibrado. É muito bom. Porque aquilo foi falado, a gente se envolve muito com as situações externas
do mundo, da família, e você fica, se você não tiver cuidado, você entra nesse estágio aí Sim. E você se perde. Se perde e se perde a um ponto de que eu fui ajudá-la, porque ela veio parar na minha casa, né, dizendo que o marido queria esfaquear ela. Meu marido foi botar. Eu comecei a levar ela pro Joana d'Arc. Nisso eu comecei a levar ela pro Joana d'Arc. O que me aconteceu? Há 2 anos eu indo lá pro Joana d'Arc. Andei daqui de cola de moto, ó. Placa e parafuso aqui. Por quê? É o que a senhora acabou de citar. Você não tem pessoa. Porque ela não queria ajuda. Não é que lá o Joana d'Arc, é porque eu estava levando alguém contra a vontade, que eu cismei que eu tinha que ajudar aquela pessoa. Até para ajudar, tu tem que saber. Mas rapidinho, eu juro que vai ser rápido. Mas segundo a leitura que você colocou, eu já vi isso num livro, que as nossas emoções atraem espíritos que estão na mesma... É a frequência. Então sempre fala isso aqui. Então por isso que nós temos que estar sempre orando, vigiando, orando. Por quê? Essa coisa que a gente fica, desse vitimismo que foi falado, isso atrai espíritos desencarnados que também estão nessa faixa. E aí alimenta. Então você está falando só aumenta. Então nós temos que ter muito cuidado. E para ajudar, você tem também ter a sabedoria para ajudar. Para até não ser vai. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles auridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante do corpo, do campo íntimo. Ele quer dizer aqui, é isso que foi falado agora, as discussões, a gente entrar, dar uma importância tão grande ao problema que está se causando ali, e aí você começa a entrar em estado de desequilíbrio, né? Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que sanear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concedeu entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. E o Emmanuel finaliza assim: guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossas incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Que assim seja. Carlos, é bom a gente deixar bem vivo aqui na nossa cabeça, né? O que causa, uma das causas de tudo isso. Ele cita aqui o Emmanuel: melindres, desgostos, irritação e mágoa. Melindres, desgosto, irritação e mágoa. Se alguém aqui disser que não sente nenhuma dessas coisas, está mentindo. Está mentindo. A gente vai crescer. Então o nosso trabalho é esse, entendeu? O nosso trabalho é esse. Cada um da gente sabe até que ponto as coisas me melindram, né? Até que ponto eu me magoo, né? O que me irrita, entendeu? E, Valdemir, o interessante é a gente se aprofundar mais em saber o que é, por que aquilo acontece. Isso. Qual é o meu intuito lá na frente? É a vaidade. É a vaidade. É essa coisa de querer se colocar, se apoderar de um poder que você não tem, de um personalismo que você não é tão visto assim, e você quer se colocar naquela situação, dentro da família, dentro do lado social, profissional, você quer se projetar
aonde as pessoas ainda não te adotaram daquela forma. Então, olha, que nem ontem estava se falando aqui da... Qual foi a mensagem que eu falei? Isso aí não tem esse lado do não... da gratidão, lembra que isso foi falado? Então, a gente às vezes, eu não estou sendo grato, não tem a não gratidão ou a ingratidão. O que tem é você não aceitar, isso é normal. Então a gente entender também, não é que é tudo para um lado, tem que ser o bonzinho, aceitar tudo, não. Você pode não aceitar. E o que você não pode é aceitar, porque eu não estou aceitando, eu sou do mal, eu sou ruim, eu sou menor. Não, você não quer. E se ele não gostou, é problema dele. Porque o que interessa é seu lado psíquico, é seu equilíbrio. É isso aí, porque você às vezes joga... Porque quando não agimos assim, como ele está dizendo aqui, temos que ser o bonzinho. Esse bonzinho aí te faz mal. Te faz mal. Porque quando eu não... Aquilo que eu falei ontem que estava me incomodando, e está me incomodando, né, até o final do ciclo do ano, se eu não abro a boca, eu não vou falar, aquilo dali eu gastei um ano inteiro com dinheiro, com livro, com isso, com aquilo, e a professora me enganou. Então, assim, eu gastei, mas ela sabe que eu sei, eu de fato falei o que eu queria falar, aquilo me aliviou. Entendeu? Porque eu estou tirando, mas eu estou botando o que eu sinto. Tem uma forma, Raquel, de você despertar a pessoa, porque às vezes eu estou agindo errado e eu não me percebo, entendeu? Então, quando você chega e você é honesta, é sincera na tua fala, eu, de repente, até no momento eu posso, chatice. Depois você, não, ela tem razão, entendeu? É uma forma de você despertar o outro também. Isso é uma, foi até como que eu falei para os outros pais, ela é desonesta, né? Eu acho, e ela vejo vídeo lá na igreja cristã. Então não interessa a religião, tem que agir com honestidade e saber o que plantar vai colher. Uma hora ela vai colher o que ela está fazendo com os pais, porque ela está me enganando. Então ela cita que a culpa é o óculos, a culpa é a criança. Então como eu reuni todos, eu vi que a culpa é a dela. Então, assim, né, ela não está sendo honesta com a profissão dela. Né? Ela está agindo, né, tipo, como lá qualquer coisa. Ela não está ali para servir, ela está ali para ganhar o salário dela. Exatamente. Você faz o seu trabalho em casa, eu pago o colégio e eu faço o meu trabalho em casa. Entendeu? Dela, né? É isso que Vamos lá, então, gente, para o nosso segundo estudo. Alguém quer fazer alguma colocação do que foi falado aqui ou podemos ir para o segundo? Podemos, né? Pode ir, já tem uma colocação para pegar. Na sequência, se alguém quiser falar, fique à vontade. Tem café, hoje eu vou ficar com café. Então vamos à leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8, da emancipação da alma, liturgia, catalepsia, mortes aparentes, a questão número 422. A pergunta: os letárgicos e os calépticos, em geral, vêm e ouvem o que de redor se diz e faz, sem que possam exprimir entre vendo e ouvindo. É pelos olhos, é pelos ouvidos que se tem essas percepções? Não pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem é alguma coisa mais do que o corpo, pois que, então, o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. A gente até falou isso aqui nesses dias, da piscina, nós conversamos sobre esse assunto. Então vamos ver aqui o Miramês aqui no Filosofia Espírita, dá uma aproximada maior aí do que foi lido. Então, capítulo 14, alusivo a 422, letargia e catalepsia. A criatura em estado de letargia e catalepsia fica impedida de falar e, por vezes, vê e ouve pelos canais físicos. No entanto, ela percebe tudo o que se passa pela sensibilidade espiritual. Isso também ocorre com o espírito livre do corpo,
que podem ter os mesmos impedimentos em relação ao corpo espiritual ou perispírito. Nada há, a não ser Deus, que possa impedir o espírito de manifestar seus sentidos mais profundos, porque o espírito é luz de Deus. É interessante a gente entender isso aqui, ó. Nada há, a não ser Deus, que possa impedir o espírito de manifestar seus sentidos mais profundos, porque o espírito é luz de Deus. Então, é aquilo que sempre se fala aqui, de que nós somos deuses. Então, esse impedimento é uma forma de desequilíbrio muito agressivo do próprio espírito, que ele cria qualquer bloqueio de comunicação dele com o corpo, que é uma forma, uma extensão dele, mas ele não está conseguindo executar, manusear essa máquina de forma equilibrada, né? Com dons que ele mesmo deu por amor. Nos casos focalizados, o espírito fica impossibilitado de manifestar-se na área humana por impedimento dos órgãos materiais. Isso no caso da catalepsia e da letargia. Da letargia. O mesmo acontece com o perispírito, que, mesmo com a tenuidade de seu corpo sutil, impede o espírito de manifestar-se nesses casos. Então, uma coisa bem séria, né? Nem o perispírito tem o domínio do corpo físico. E às vezes até o perispírito está impossibilitado de se manifestar, né? Mas é o que ele está falando aqui, né? É como se fosse uma instalação e você cortou uma das fases. E assim acontece com outros corpos, que têm funções como vestes e aparelhos no resguardo da alma, para que se entenda gradativamente a luz nos caminhos do espírito imortal. Aí, Carlos, quando o Benamite faz essa colocação, né, e assim acontece com outros corpos que têm funções como vértices e aparelhos no resguardo da alma, a gente vê que a gente só olha para o corpo físico, a gente esquece, né, desses outros elementos que constituem o nosso ser, o nosso eu, né? Eu não sou só esse corpo, eu não sou só um perispírito e um espírito. Existe uma série de outros elementos, né, de outros corpos, né, envolvidos nisso tudo aí. Então vamos lá. Outra letargia e outra catalepsia, piores que a do corpo, são a dos sentimentos espirituais, dos que dormem no mal. São os mortos, como diz o Evangelho na passagem que Jesus afirma: deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Aí ele já está filosofando. Não, mas ele coloca bem claro o que é esse outro morto, né? Porque vive de uma forma alienada de tudo. Não deixa de ser uma catalepsia. Os seres humanos que param nas paixões inferiores se encontram em estado de letargia profunda, da qual podem demorar a se desligar. Outros estão envolvidos na catalepsia do crime e da violência, vindo depois a sofrerem as consequências da aceitação desse estado anormal. A cabeça do indivíduo que somente forma ideias perniciosas está em fase de horrível catalepsia, e somente o tempo, a ajuda dos benfeitores espirituais e a sua boa vontade poderão ajudá-lo a sair dessas trevas. É interessante, assim, quando ele faz essas colocações, no meu caso, entendeu? Eu me vejo muitas das vezes vivendo isso aí, rapaz. É que às vezes vem uns pensamentos tão complicados, sabe? Eu talvez, não sei se por covardia ou se pelo conhecimento que a gente já tem hoje, a gente às vezes não toma aquela atitude, mas que dá vontade de você fazer uma opção de bobagem, entendeu? E a gente tem que estar com muito cuidado. Eu acho que é importante, a importância desse encontro para a gente, né, das casas religiosas em geral, né, é o momento que você tem para refletir, para você pensar, né? E, poxa, Jesus tem um meio assim tão fácil da gente sair dessa situação, né? E uma coisa que eu tenho feito é admitir
certos sentimentos. Eu estou admitindo, mas ao mesmo tempo eu busco. Porque às vezes a gente não admite. A gente fica passando por tudo esse turbilhão aqui e não admite que você é imperfeito. Não adianta você querer falar que você é bonzinho, porque você não é. É a catalepsia da alma. Entendeu? Você tem que admitir, eu estou sentindo, mas eu não quero sentir, eu quero melhorar o que eu estou sentindo. O que a gente sempre conversa aqui, às vezes eu e o Carlos aqui, a dona Giseuda, é o seguinte, a possibilidade que a reunião mediúnica te dá de você despertar para essa realidade, ela é enorme. Porque quem está falando ali é alguém que está vivendo, já viveu o que nós estamos vivendo hoje. Então o cara está todo arrebentado ali, lamentando e dizendo o que ele está passando, entendeu? E é um preventivo, a gente vai fazer, vai cair, não vai brigar, não vai lutar para sair da situação se não quiser. Entendeu? A gente já Hoje sabe. mesmo, Mais é dado, mais... 6h30, 7 horas da manhã, eu estava lá na reta ali da Estrada Pedra. Cara, era o final de festa, né? Final de festa. Aí tu olha assim e tu fala, meu Deus, que mundo é esse? Aconteceu isso comigo também. Parece que você está lendo um livro de Luiz Sérgio, de André Luiz, Sim, você parece, exatamente. Aí tu fica assim, e é uma coisa grosseira, violenta. Aí você vê meio assustado, mas é o normal. Não, mas aí você se vê no estado que nós estamos, aquilo ali já não tem mais, a gente não consegue mais. Não, e não entra, você não precisa ficar naquela forma meio assustada, porque você fala, é o normal dele. Exatamente. Aquilo é o ambiente deles. Porque ainda não se despertou para o mundo espiritual. Fala a verdade, é de onde nós viemos. E a gente pensar... Depois que Carlos veio com essa ideia para cada frequência, são 2 frequências diferentes. Então, a frequência tua. Sim. O que mais acontece é as pessoas ligando para cá, vou fazer isso. Meu irmão mesmo, semana retrasada, semana passada, foi aniversário da minha cunhada. Ele mandou um monte de vídeo. Estava num bar, numa coisa, eu falei, caramba, cara, isso não tem nada a ver comigo. Nós temos que ser, foi o que o Carlos, ele falou, honesto nós mesmos. Foi o que eu citei ontem. Ontem, né, a minha amiga me chamou para ir para um churrasco, piscina bar. No Morada, eu olhei aí, você tinha acabado de mandar o estudo. Eu falei, como que eu vou para um estudo depois que eu bebi várias cervejas? Que eu não vá me trazer alguma coisa de bom, vou estar sendo honesta comigo, com os espíritos que vão estar ali para, né, eu receber, eles me receberem? Não vai. Então, assim, eu vou escolher. Eu falei, então, essa escolha e a frequência, eu estou com a afinidade aqui, não mais lá. Então, isso a gente é a escolha, né? Você vai largando aos poucos, vai saindo de você isso aí. Agora, eu acho assim, eu acho que eles não têm, algumas pessoas são radicais e criticam quem ainda está naquele momento. Hoje, quando eu já tive esse momento. Nós temos que orar. De ir para baile. Hoje em dia, a minha frequência, graças a Deus, e muita luta, né? Ainda estou aqui lutando. Hoje eu saí da casa do meu filho muito cedo, eu falei, não, eu tenho que, ontem eu não vim por isso, eu fui para casa do meu filho. Aí fiquei lá dormir, mas eu tenho que ir embora cedinho, eu tenho compromisso hoje. A garotada toda saindo do baile, gente, 5, 20 para 6, o baile mal. Onde? Ali no Luz na Queda? Eu acho que foi no som. O que vai acontecer? As meninas tudo sem sapato. O que vai acontecer? Aí a Gisela disse que hora, O que vai acontecer? Que nós já sabemos. Tem Tem um monte de irmãos. É o momento deles. Pode acontecer. Não, eu tô falando, o que vai acontecer? A frequência da energia. Um monte de irmãos obsessores. Tiro, bater, várias coisas que... Mas a crítica, quem já conseguiu, tem que estar nessa frequência. A crítica eu acho que você não tem que dar, porque por Deus ele dá eu sempre falo isso, eu acho que é a coisa principal que ele dá para as pessoas, que é a livre arbitrariedade. Você tem o livre-arbítrio para querer seguir o que você quiser, sendo que aqui dentro, quando você começa a ficar aqui, você começa a entender bem o que é causa e consequência. Causa e consequência. Tem um estudo de causa e consequência. Escolhas. Não, acho que o papel nosso agora, nós que estamos aqui, outros, né, estão dentro de uma casa, estudando, aprendendo, é orar por eles. Exatamente. Para pedir a Deus que... porque às vezes quando eu falo com meus filhos alguma coisa, mãe, você já fez? Eu digo, sim, fiz. Mas eu gostaria muito, você faz o que você quiser. Mas eu gostaria que você acordasse antes do que eu acordei, vamos dizer, lá. Eu gostaria que você acordasse antes, mas fica à vontade.
faz o que você acha melhor. O tempo leva muito Tudo tem sua hora, né? Eu não imponho nada. Eu vou orar muito por ele, mas eu vou orar muito por ele. Não, Senhor, todos nós. O tempo ele é o melhor remédio da vida. Muitos deles vão vir para Eu só falei em questão da crítica, porque eu vejo muita gente que critica esses jovens. Mas Eles não a gente não vai, né, por causa da nossa idade, o tipo de vida que temos. Se fosse uma forma, sendo sustentado por um pai, uma mãe, novinho, a gente já passou por isso. O lado endócrino lá, ativo, criando substância que te aguça a uma porção de situações. Serotonina pra caramba. Eu acho que é a questão também, né, do ambiente que é criado, né, porque tem aquele jovem, né, até me esqueci o nome, que tem um grupo espírita, você já viu que faz teatro, que canta, já viu? Eu me esqueci o nome. Não. Tem uns jovens que fazem tipo assim, eles têm um grupo. Na igreja católica tinha muito. Não, Esse então. movimento espírita também tem. Tem esse movimento espírita. Tem aquela menina do disco que você escuta? Eles apresentam em centro espírita, canta e faz teatro. Então, eu acho que isso vem muito do ambiente, né? Isso. E da escolha. Então, aqueles jovens que estão ali, né? Eles têm essas duas escolhas. Então, que eles escolheram, né? De fato, né? E também, sei lá, eu acho que tem também muita coisa que a pessoa, às vezes, amadurecimento vem com o espírito, tem que passar. Então tem a tua hora, né? As pessoas são evangélicas, são espíritas e filho tá aprontando. Tem muita hora do despertar também. Sim, né? Despertar. Você falou a questão da evolução do espírito, às vezes. Vem pra passar, às vezes tem que passar por tudo. 15 anos que parece que tem já é um espírito antigo. Exatamente. Porque já tem um outro olhar em relação à festa, à bagunça, à bebida. A minha filha que tem 7 anos, Santo Agostinho mesmo. a minha filha que tem 7 anos, ele conhece. Ela adora a casa espírita, ela gosta de ir. Então, né? Não, e ela ontem viu meu marido com cigarro, ela falou assim, você já comprou cigarro de novo pra quê? Pra morrer? Então assim, olha só, uma criança com 7 anos. Então, e ela já virou e já falou, sabe o quê? Eu que não sou nem o dedo de beber e fumar pra me morrer, isso é coisa de maluco. Olha só, aquilo é coisa de criança, não? Ela já vem trazendo aquilo. Vamos lá. As sequelas ainda o acompanham por muito tempo. Os que ainda se encontram na letargia da fornificação, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do ciúme e da violência, demoram muito tempo recebendo a dor como terapia divina, para despertar do sono e fazer lugar com certas reformas no mundo íntimo, ao amor, à paz e ao desprendimento, dedicando-se ao perdão sem condições, com pulso forte para a conquista da fraternidade. A letargia e a catalepsia de momento, provocadas pelos hipnotizadores e os magnetizadores, são breves. Os piores são aqueles em que nós mesmos caímos em transe pela falta de vigilância, desconhecendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso aqui, quando ele fala, o pior é esse que a gente entra de forma ignorada. E é essa fase da mocidade, que é muito mais fácil você entrar, porque você vai em cima dos instintos. Sim. E aí você vai ver quem foi que deu uma potencialidade tão forte ao libido? Deus. Quem foi que deu uma potencialidade tão forte ao prazer de comer? Deus. Ao prazer disso. E por quê? A gente tem que entender toda essa programação para a gente vivenciar aqui na Terra e entender e ter esses olhos de ver. Entender que isso tudo são jogadas para ver aonde eu entro e me condiciono dessa forma ainda infantil, pequena. Não tem aquela parte, o caminho largo, né? Se a gente tiver saber fazer essa leitura, codificar de uma forma bem clara, Deus que está criando isso tudo, mas para ver qual é meu estágio, qual é minha frequência vibratória ainda nessa terra. Então eu tenho que me policiar sabendo que nada é castigo,
Tudo são experiências e Sim. cada experiência vai se aproximar de mim de acordo com a minha realidade espiritual. Paulo deu uma medida, né? Tudo posso, mas tudo Exatamente o que eu ia falar agora. A questão da bebida, eu penso pra mim, né? E eu não quero ficar bebendo e nem fumando, por quê? Eu penso no desencarne. Então eu já estou pensando além. Porque eu penso aqui, pô, se eu começo a beber e a fumar e vou embarco naquela, porque aquela tu vai embarcando, né? Tu vai que tu vai. Daqui a pouco eu desencarno. E aí, igual a tia do meu marido, ela tem 78 anos, ela acorda bebendo, dorme bebendo e fumando. E esse espírito, quando desencarnar, como é que vai ser? Ele vai procurar quem? Ele vai procurar um irmãozinho, né? Tá naquela É um prazer, né? Já passou a ser um prazer. Sim, mas aí não vai conseguir caminhar, né? Fazer o que tem que fazer, né? Depois do desencarne, né? Para uma escola, porque não vai aceitar, porque vai achar, né, que tem que estar ali com os prazeres ainda, né? Então, essa coisa assim que eu vejo, né, de não querer estar ali naquele lugar, querer estar estudando, eu vejo no além, né, assim, há anos, né, que no meu desencarne. Esse negócio de ver no além, a gente tem que ver no agora, porque agora é agora. Porque vida espiritual é agora. O além a Deus pertence. É aqui, em qualquer lugar. Sim. Aí a gente tem que entender essa vontade de querer o de melhor agora. Agora, exatamente. Porque a tua sogra, né, que você falou? Tia do meu marido. Ela está no estágio dela. Porque também se castrar ela dessa situação ali vai ser também prejudicial lá na frente, porque não vai ver a coisa mais empírica, né? Quer dizer, noção de causa. Eu vivenciei, eu passei por aquilo, eu sei como é que é cada estágio e tal. Então, quer dizer, castrar ela daquela mensagem, daquele conhecimento de causa dali, também pode prejudicar. Mais tarde, vai ser uma pessoa falseada, maquiada. Não, ela que tem que, né, despertar para ele que não tá ali, né? Eu acredito pela idade dela, né, já não vai mais, né? Aí vem o remédio que se falou ali, né, cara? A enfermidade, né? A enfermidade é um remédio para... Porque lá no Joana d'Arc eu vi um espírito, né, ele chorando, se lamentando por ele ter morrido de tuberculose devido, né, algo que eu entendi que é algo que ele tenha feito, que ele se prejudicou. E dando um recado, pedindo para que as pessoas cuidem da sua saúde, porque ele estava vendo, né, próximo à família chorando e ele estava ali arrependido daquilo que se ele pudesse ter mudado aquela situação. Então, assim, né, a gente, né, podemos estar aqui, mudar a situação. Mas é o que eu falei da frequência, a reunião de mediúnica, propicia esses momentos, né? Que isso aí pra gente a gente toma como uma educação, como um ensinamento, né? Para mostrar os malefícios, né? Agora a decisão é nossa. Porém, foi falado aqui, né? Cada um tem que vivenciar o seu momento. Ele tava assim, arrependido, dava para entender que se ele tivesse de novo, assim, essa oportunidade de estar encarnado, falando para cuide das suas vidas, não faça o que eu fiz, tipo assim, né? Então aquele relato dele ali, né? Ele falando aqui. Agora tem que saber se realmente quando ele encarnar. Se vai. Aí já é outra Não, coisa. outra coisa. Essa coisa. mensagem pode ter também um duplo sentido. Será que o cara de repente nunca foi acostumado? Porque tem gente que não acostuma com a passagem, com outro mundo. Não acredita e não aceita. De repente, será que isso ele está fazendo como autorreflexo em função de ter passado por uma outra dimensão, um outro mundo? E ele está com saudade daquele mundo ainda e ele está botando... Pode ser também um reflexo. Eu acho que ele veio alertar o desencarnado, porque ele está sofrendo e ele estava querendo passar aquela mensagem para que nós não caíssemos, né, na mesma coisa que ele fez. Eu soube do comunicado de um espírito, até da família, que ele colocou que a minha mãe não teve culpa de nada. Minha mãe sempre alertou das coisas da espiritualidade. Eu é que não aceitei. Isso acontece muito. Olha, nós estamos aqui. Nós vamos aceitar se a gente quiser. É a escolha. Entendeu? Aí diz que ele está muito, assim, não está revoltado, não, mas muito assim, ainda perturbado, porque ele achou que não iria desencarnar. Mas por quê? Em vida, eu acredito, eu queria depois no café eu quero perguntar uma coisa. Eu acredito, em vida, ele não valorizou o que a mãe colocou. A mãe é espírita.
Entendeu? Eu já confessei aqui que eu perdi muito tempo da minha vida dando valor a coisas que hoje em dia eu vejo que eu dei bobeira. Mas não importa, o importante é que eu estou aqui agora. Vamos lá, cá. O Espiritismo com Cristo tem o poder de nos acordar para a luz de Deus, moldando as nossas forças para as forças do bem, conduzindo-nos para a paz de consciência. É Jesus voltando e curando as nossas enfermidades por amor, mostrando-nos como devemos fazer para consolidar a cura definitiva no nosso mundo da consciência. É bom que compreendamos que somente vivendo as leis de amor entramos em plena sintonia com o amor de Deus, de modo a receber e guardar as bênçãos de Jesus para sempre no coração. Convidamos os irmãos da Terra para estudarmos junto as filosofias espirituais, selecionando o que for conveniente. Como diz Paulo, não frustreis o espírito, não desprezei as escrituras, mas retém o que é bom. O estudante da boa vontade, o honesto trabalhador nunca fica sozinho em caminho, pois tem sempre mãos amigas que o ajudam a compreender as leis, facilitando-lhe em suas práticas. Vamos acordar, pois Jesus nos chama todos para viver. Que assim seja. Então, mais uma vez, eu vou falar, né? Não vamos deixar de dar aquela palavrinha para os nossos filhos, pessoas conhecidas, num bate-papo bem tranquilo, sem querer, porque às vezes o que a gente erra é uma maneira de falar, o outro pensa assim, está falando, mas deixa falar, faz o mesmo, vamos dizer assim. Então, não vamos deixar de falar para os nossos jovens, porque uma hora, entendeu? Aí o Espírito que falou, ele ouviu muito e ele não aceitou. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Buscar sempre aí mas eu vejo muito pelo exemplo, sabe? Sim, é o exemplo. No bate-papo também é bom, né? Mas com o exemplo ele arrasta, porque as pessoas, você se posiciona de uma forma superior, querendo ou não. No teu exemplo, você se coloca ali, se teu exemplo for tudo aquilo que você fala, aí você se coloca numa forma superior. A tua vibração mesmo já diminui eles no ímpeto de querer discutir, de querer falar. E que nem se foi falado aqui, desse, eu acho que um teu parente que não aceitou a mensagem da esposa e tal. A questão não é aceitar a mensagem espírita, a mensagem religiosa, a mensagem cristã. A questão é de honestidade. É honestidade ele com ele mesmo. Ele se deixou envolver, sabe, em toda uma atmosfera de necessidades dele. A pessoa não tem que se sentir culpada, tem que se falar, eu era criança, eu era bobo, eu era infantil. Hoje eu já vejo, e eu tenho que me policiar para não voltar a ser a criança que eu era. Porque todo mundo fala, se eu voltasse atrás eu seria assim. Será que seria? Não. Será que isso? A questão, eu concordo com o Carlos quando ele fala da superioridade, quando a gente vai passar para alguém. Eu penso assim, eu acho que como nós estamos aqui, chegou o nosso momento do despertar, né, do véu, né, para a espiritualidade. Todo mundo tem seu momento. Vai chegar o momento dele. O que temos que fazer pelos nossos familiares? Orar. Só. Orar. Ora pelo seu filho. Só. Pede para as espiritualidades. Não adianta. E aquilo tudo é prova para exemplo, tipo, nós que estamos estudando, somos espíritas, temos que fazer o quê? Né? Não é brigar, dá o exemplo, né? E orar pelo teu filho. Não, o que eu digo, eu quero dizer é o seguinte, é uma conversa informal, sempre. Não, você vai trazer ele para... Será que ele vai te Não, mas eu tô falando da minha realidade. Tu sabe o que é que tu vai... Por exemplo, meus 2 filhos,
eles têm até, um é espírita, gosta do espiritismo, o outro não. Mas eu tenho essa conversa com ele. Eu digo, filho, você fica com a tua ideia e eu fico com a minha. Nós estamos aqui só para conversar. E tu sabe o que tu vai fazer ele despertar, né? Vai ser na hora certa, e as suas atitudes, né? Também. Isso aí que vai fazer. Porque com certeza, como disse lá aquele espírito, alguma coisa fica. Sim. De um papo que você tem com alguém. Tratamento, mas também é o seguinte, alguma coisa fica, nada é desperdiçado. Ele fala, cuidado você perdido. espírita. Cuidado você espírita. O intercâmbio mediúnico é perigosíssimo. Mas quando eu li aquilo, eu falei, foi até um centro que o Erlei me levou. Aí vocês falaram aqui que era na subida lá em Campo Grande, Sim, ela foi naquele centro lá, o cara, então eu comprei o livro. Aí nesse livro a mensagem, logo de início, estava falando sobre isso. E ele falando que o intercâmbio mediúnico, você sempre passa uma coisa para o outro, mas o outro também sempre passa uma coisa para você. Ninguém nunca tem nada, tipo assim, para não nos oferecer, nem a gente não tem, sempre tem algo para aprender com alguém e alguém com a gente. Não, mas o problema todo não é o aprender, não é o positivo, é o negativo. É a frequência vibratória dele que de repente aguça alguma coisa ainda adormecida. Mas por isso que a gente tem que estar sempre em oração, em vigilância. Mas é difícil, hein? Precisamos. E tá aqui, aprendendo. Não, o mundo hoje é desequilíbrio. Você vai ter sempre. O desequilíbrio. Eu 3, 4 anos estudando espiritismo, a minha filha me atacou, ela passou o cartão para mim, brigou comigo e falou assim: você é uma irresponsável, agora tu vai pagar. Olha só, agora tu vai pagar esse cartão que eu sou irresponsável, então eu vou gastar o dinheiro todo do cartão com bebida. Eu falei pra ela, olha só o desequilíbrio. Vamos lá, gente. Eu fico de olho no relógio. Depois do café a gente continua batendo papo. Vamos então partir para o finalzinho da nossa reunião, dessa parte, né? Mais, vamos dizer assim, de intercâmbio, de estudo e tal, e depois a gente dialoga, fica tranquilo. A gente sempre encerra a reunião aqui ouvindo uma mensagem, uma música, algo que nos leve à meditação, a nossa macumbinha, cada um tem a sua forma de conversar com o Papai do Céu. Então essa é a oportunidade.